Vamos lá, pessoal. Nós já falamos bastante de variação de processo, certo? E a gente avalia a variação de processo com os dados que chegam para a gente, os valores dos dados que chegam para a gente tem uma amostra, tem todos os valores, e a gente recebe esses dados, faz o cálculo da média, do desvio, e aí fala, poxa, está com desvio muito grande. Aí a gente vai ver a capacidade ou a capacidade desse processo em fazer coisas certas dentro da especificação e ver que ele não está bom. E aí você começa a aumentar a tecnologia do seu processo, começa a fazer 1000 coisas dentro do seu processo, gastar com o seu processo, e na realidade não é o seu processo. Quem está causando toda aquela variação, quem está causando toda aquela falta de capacidade, de capabilidade, é o meio de medição. Para fazer análise do sistema de medição, a gente tem que primeiro entender se nós estamos trabalhando com dado discreto ou dado contínuo. Lembrando que o dado contínuo é aquele obtido por medição, é aquele que a gente mede. E o dado discreto é aquele obtido por contagem. Então, se o dado for contínuo, nós temos 2 tipos de avaliação do instrumento, do sistema de medição. Um é o não destrutivo e o outro é o destrutivo. Todos os 2 vão trabalhar olhando precisão e exatidão. Na realidade, o que ele vai mais olhar é precisão, porque ele vai olhar a chamada repetibilidade e a reprodutibilidade do sistema de medição, que é o que caracteriza a variação de um sistema de medição. Para os dados de atributo, nós temos outras formas de avaliação. Nós temos a avaliação por expert, que é a reprodutibilidade, né? Que é a acuracidade, a exatidão. A pessoa avalia e diz a conclusão dela e você compara com um expert, com a realidade. Essa é a avaliação por expert. Round robin, que é a repetibilidade. Várias pessoas, por exemplo, respondem a uma mesma pergunta, certo? A uma mesma avaliação, e a gente compara as avaliações, o que ele falou entre eles, entre os avaliadores. E tem a completa, que é entre as pessoas, né, entre os avaliadores, entre os que estão respondendo e o expert. Então, são sistemas diferentes de medição, de avaliação para dados contínuos, para dados de atributos. Nós vamos começar com os dados contínuos, tá? E para estudos não destrutivos. Nesse estudo, nós vamos sempre olhar, pessoal, variabilidade. E nós vamos olhar dois casos muito interessantes. Um, que é a chamada repetibilidade, que é conhecida mais aí informalmente como REP, tá? Que é a variação devido ao equipamento. Então, aí, ó, jeitinho de gravar, né? Mnemônico lá, né? REP. O final é o E, é devido ao equipamento, à variabilidade intrínseca do equipamento. E a reprodutibilidade, repro, termina com O, que é a de operação de medição, que está aliado também ao operador da medição. É quanto você consegue reproduzir sempre a mesma forma de medição, que é um processo. Quanto você consegue reproduzir o processo de medição. Juntando esses dois, cada um deles tem a sua variação, né? Então tem a variação do equipamento e a variação da reprodução do processo de medição, que está aliado ao operador. A gente vai juntar os dois, REP mais REPRO, e vai compor
a variação, a precisão do seu sistema de medição. Certo? E aí embaixo tem a formulinha de como a gente faz. A gente calcula o desvio padrão, a variação do equipamento, calcula a variação da repetibilidade, da reprodutibilidade, quer dizer, do operador, do sistema de medição, do processo de medição em si. E aí junta esses dois e forma o que a gente chama de variação ou precisão do sistema de medição.